A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos comentar aqui um estudo, né? Nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Acredito que você vai se identificar como tem se identificado com outras mensagens, né? O nosso objetivo é esse, né? Geralmente eu oro a Deus, eu falo com Deus, Deus me dá uma mensagem, aí Deus pede para que eu fique atento a todo momento, porque no meu decorrer do dia a dia, Deus pode estar mostrando alguma situação onde eu trarei uma mensagem a você, né? Por isso que as mensagens têm falado no profundo e no oculto do seu coração, porque tenho trabalhado juntamente com Jesus e não falo aquilo que quero ou algo que tente impressionar você. Não, eu não necessito disso, né? Eu sou um pastor, trabalho dessa maneira e assim o Senhor me faz. Todas as pregações, todas as ministrações, todas as palestras, eu procuro trazer um claro entendimento, né? As pessoas costumam me mandar mensagens dizendo: pastor, é muito interessante porque a sua mensagem ela vem mastigada, não tem quem não entenda, né? Esse dom que Deus me deu, essa maneira que Deus esclareceu para mim, para mostrar para vocês, eu amo trabalhar dessa maneira. E eu fico muito, mas muito preocupado de uma maneira que você compreenda aquilo que eu quero ensinar. Então, hoje nós vamos falar de uma mensagem que tem o título de Com o inimigo não se brinca. Com o inimigo não se brinca. Salmo 124, verso 2 e 3, que diz assim, ó. Velho Testamento, Salmos 124, verso 2 e 3. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles, então, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quem escreveu esse salmo de 8 versículos, mas a gente vai se concentrar somente em 2, justamente o versículo 2 e o 3 do Salmo 124, foi o próprio rei Davi, né? O rei Davi, ele foi quase engolido vivo pelos seus inimigos. Ele tinha inimigos de todos os cantos, né? Às vezes a sua própria esposa se levantava contra ele, às vezes era um dos irmãos, às vezes era o pai. Assim, todo momento ele teve pessoas que se levantavam contra ele, né? Fora essas pessoas, tinha os seus reais inimigos, né? Pessoas mesmo inimigas que não queriam o bem de Davi e se levantava contra ele. Porém, Davi tinha alguém que o protegia, Deus. Eu não sei qual é a fé que você professa, não sei em quem você acredita, mas sei que Deus é o único Deus que existe. Só Ele pode fazer alguma coisa, só Ele pode lutar por você, só Ele pode te dar o escape, o livramento, só Ele pode te conceder a vitória. Por isso que esse título de Com o inimigo não se brinca, é porque muitas pessoas não tomam cuidado. Eles querem ir para a guerra sem estar armados, sem estar preparados. O que acontece? São atingidos. Outros nem vão para a guerra, mas brincam com o inimigo, né? Eles começam a mexer com as coisas erradas, aonde o inimigo pode tombá-los. Dessa maneira, nós vamos entender um pouquinho sobre essa situação. Bom, Davi, ele está deixando claro o porquê de estarmos vivos. Ele deixou claro aqui. Por causa de Deus. Porque se não fosse Deus na nossa vida, o nosso inimigo já tinha nos engolido vivo. Foi o que ele disse aqui, certo? Agora, por causa de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da sua rica e infinita misericórdia, nós não estamos sendo consumidos, meus irmãos. Eu quero que você dê uma lidinha comigo mais para frente em Lamentações, né? Você vai encontrar Jeremias, aí você vai encontrar Lamentações de Jeremias. Amém? E aí eu quero que você procure o capítulo 3 e o verso 22, que diz assim, ó: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por Deus se compadecer, por Deus ter misericórdia de mim, eu não fui consumido, eu não fui destruído. Mas você sabia que muitas pessoas entraram nessa terra e tiveram mortes horrorosas? Pessoas que eram, sabe, eram para ter outra vida, mas acabaram tendo uma tragédia, sofrendo de uma maneira horrível. Culpa de Deus? Não. Eles plantaram coisas erradas, eles estiveram em lugares errados, eles não escutaram o sinal de Deus. O que acontece? Às vezes a pessoa está ouvindo, está por perto, mas não quer dar atenção. Aonde a pessoa tomba, a pessoa cai. Por isso,
que a gente tem que procurar claramente fazer a vontade de Deus, de uma maneira que a gente não venha perecer. Tá entendendo? Agora, você viu aí Lamentações, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, são a causa de nada nos destruir. Você não enxerga seu inimigo, ele é invisível. E a vontade dele é acabar, te devorar. Por isso, ele irrita pessoas contra você. Ele faz com que pessoas se levantem contra você. Se você não enxergar quem é o seu inimigo, você acaba lutando com aquele, né? Você acaba brigando com aquela pessoa. Mas temos que entender que estamos aqui para lutar contra os espíritos malignos, não contra a carne nem sangue. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. Agora, se procurarmos fazer somente as nossas vontades, a gente vai brigar com todo mundo. O ódio, a raiva, a fúria, tudo isso vem do inimigo. E isso é muito grande. Esse desejo dele é muito grande contra nós. Dá um pulinho comigo lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. É mais fácil você achar Apocalipse e voltar. Eu quero que você vá na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Um tema que eu discuto muito nas minhas palestras, né? Quando eu dou palestra sobre temor, alguma coisa assim, eu sempre comento essa parte, né? 1 Pedro 5,8 é muito importante, é um versículo muito rico de você falar. Ele começa assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ó, ele colocou como vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios é para você ficar sempre atento, sabe? Então, fique atento e vigia, porque o diabo, inimigo de nossas almas, o nosso adversário, ele está andando em derredor. Não era certo escrever aqui que ele está ao nosso redor, mas ao nosso redor há um anjo, Salmos 34, versículo 7. Então, quem tem temor tem aquele anjo que te protege, então ele não vai deixar passar. A proteção de Deus está ao seu redor, o inimigo não pode tocar, então ele fica ao seu derredor, esperando você pecar, para que aquele anjo se afaste e o inimigo se aproxime e pegue você. Então, esse versículo diz que ele está bramando como um leão. Ele não é o leão, mas ele está bramando como um leão. A fúria desse inimigo contra você é muito grande. Então ele está bramando, ele está rugindo, ele está fazendo aquele barulho de leão, muito alto, muito forte. Ele está procurando alguém para tragar. Ele está procurando, sabe? Ó, ele está buscando, que quer dizer procurando, né? A quem possa tragar, ele quer destruir a vida. Então, você só tem que estar ciente que você não pode brincar. Não pode brincar com o pecado, porque tem alguém de olho para tragar você, para destruir você. Então, Deus, pela misericórdia, pode te avisar, te proteger, te livrar, tirar você do lamaçal do pecado, mas você não pode ficar toda hora brincando com aquilo. Por quê? Porque Deus pode permitir uma hora o inimigo te pegar. Entendeu? Essa é a questão. Ou você foge do pecado, né? Por isso que o título diz: com o inimigo não se brinca. Porque você pode até brincar com Deus e ele perdoar. Mas com o inimigo? Porque Deus é misericordioso. O inimigo não tem misericórdia de ninguém. Ele tem a vontade de vir fazer o que ele tem em si, destruir a vida das pessoas. Por isso que você tem que tomar cuidado. Tá entendendo? Você tem que tomar muito cuidado, porque ele está ao seu derredor. Ele está procurando o quê? Acabar com você. Procurando destruir tudo que você tem, né? É a vontade dele. Agora, todo mundo é valente, meus irmãos. Todo mundo é valente. Com um leão atrás da jaula, todo mundo é valente. Agora, quando ele está solto, aí já não é. Aí todo mundo tem medo. Não é assim? Todo mundo gosta de brincar, de falar bobeira, de fazer coisas erradas. Mas quando o leão está solto, que aí eu quero ver. Deus não tem permitido essas coisas. Que é o que Davi falou aqui em Salmos 124. O nosso inimigo nos devoraria vivos. Tem muita gente que teria vontade de acabar com a sua vida, mas destruindo, matando você. E Deus não permitiu. Muitas pessoas gostariam de acabar com tudo que você tem. E Deus não permitiu. Então, você só tem que procurar fazer o quê? A vontade de Deus para que o inimigo suma da sua presença.
Em Efésios 4:27 diz para não dar lugar a ele. Vamos confirmar? Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Estou procurando aqui. Efésios 4:27. Olha o que está escrito, ó. Não deis lugar ao diabo. Significa o quê? Que para ele agir na sua vida, primeiro ele precisa de quê? De que você dê lugar a ele. Ele não vai mexer na sua vida se você não der lugar a ele. Porque se você tiver uma vida de santidade, você escuta a pregação, você assiste pregação, você ouve pregação, você fala pregação, você come pregação, você canta, você louva, você adora, você salmodia, você faz visita, faz a obra, você vai para os cultos, você participa. Essas coisas tá fazendo o quê? Com que você se achegue a Deus. Tá entendendo? Desta maneira, você está se achegando a Deus. E se você está se achegando a Deus, aquele que não gosta disso vai fazer o quê? Vai se afastar. É isso, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam nesse primeiro áudio desse estudo aqui. Com o inimigo não se brinca, porque ele pode acabar com a sua vida. Ele pode separar você do seu casamento. Se você está pensando em entrar em uma brincadeira, ele pode separar você. Tá pensando em brincar com o diabo? Ele pode tocar nos seus filhos. Ele não vai ter misericórdia não. Não fica pensando que é Deus que está te castigando não. Não, é você que está dando lugar. E se você der lugar, significa dar brecha, significa abrir as portas para ele entrar. Então se você der lugar, que é aqui Efésios capítulo 4, verso 27, se você der lugar ao diabo, ele vai entrar. Quando você está discutindo com uma pessoa, de repente, você tem vontade de brigar com a pessoa. Você tem vontade de falar algumas coisas erradas, umas palavras torpes, né? Uns palavrões. Mas aí você se segura. Quando você se segura e não solta aquelas palavras, significa que você não deu lugar ao diabo. Entendeu? Porque ele pode fazer uma grande destruição se você deixar. Mas Deus tem misericórdia de nós. Amém?